como é que vocês estão? Vamos para a sua leitura. O último signo aqui dessa rodada de leituras de amor. E vamos lá então, ver o que a espiritualidade tem para vocês. Vou pedir para vocês deixarem aqui a sua curtida, estarem compartilhando esse canal, essa leitura para quem precisa, para me ajudar a crescer aqui e para que eu esteja trazendo mais leituras para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo meu contato para leituras particulares e também para os meus serviços terapêuticos e espirituais, tá bom? Vamos ver então o que a gente tem aqui para o signo de Peixes. Pode amar sem medo. Essa carta tem saído, acho que umas 3 vezes em 3 signos. Terceira vez agora. Perdoar e aprender. Liberando o passado, se vive muito mais o amor no momento presente. Elas são cartas em espanhol, dá uma enroladinha, tá? Mas é isso. Novo amor. Alguém acaba de despertar o romantismo que tem dentro de si. Em relação a você, signo de Peixes, que mais? Queira-se primeiro, né? Respeite a si mesmo para que você seja mais atrativo. Então, respeitar a si mesmo, né? O que significa isso? Aqui eu vejo que existe aqui toda essa possibilidade para você, mas eu vejo como um desafio para você dentro dessa relação que chega, signo de Peixes, que você esteja se agradando, respeitando a si mesmo, porque a partir do momento que nós nos respeitamos, o outro nos respeita também, nós atraímos pessoas que nos respeitam, e você pode já estar nesse processo, porque aqui já está vindo um amor para que você ame sem medo. Então o que eu vejo aqui é que existem algumas coisas aqui ainda, que é, por exemplo, perdoar o passado, deixar para trás, parar com pensamentos obsessivos, recorrentes. Mas os pensamentos vêm em relação ao passado, ao meu ex. Então é hora de cortar. Chegou esse pensamento, transmutar. Por quê? Porque é algo importante para você, para que você consiga viver o amor verdadeiro. Quando nós entramos aí com pendências, a pessoa que chega pode ser uma pessoa maravilhosa, mas nós vamos enxergar também aquilo que há de pior nela. A gente vai buscar encontrar nessa pessoa o lugar, como se diz, o lugar negro, o que há de negro dentro dela. Ela é a palavra. O que há de negativo nessa pessoa, porque de alguma forma, seja consciente ou inconscientemente, eu vou estar buscando ali o meu ex para me resolver com ele. Coisas pendentes. Então, isso é algo que você precisa olhar com mais profundidade, com mais harmonia. Tudo o que o outro te fez, tudo diz respeito ao que a pessoa tem dentro dela. As tristezas, as mágoas, nos nossos relacionamentos, nós nos curamos. Nos nossos relacionamentos, nós projetamos aquilo que nós precisamos curar. E quando nós vamos soltando esses pesos, nós nos conectamos com pessoas que despertam o melhor em nós. Porque nós estamos despertando esse melhor, o entendimento, o perdão. E a questão do perdão aqui, quando a gente fala em perdão, não é para você voltar com a pessoa e esquecer tudo que ela te fez. Você pode voltar se você quiser, a decisão é sua, você é adulto, você é adulta, signo de Peixes. Nós sempre podemos fazer aquilo que nós queremos. Existem pessoas que não têm como retornar para a nossa vida, porque é algo que acaba sendo negativo para nós, né? Então a gente sempre tem que pensar e se respeitar, inclusive nas nossas escolhas, né? Escolhas que sejam boas para nós, não só com base no amor, mas também com base na razão. E racionalizar demais sentimento é negativo, mas também usar somente o sentimento de amor, de carinho, pensando que essa pessoa vai melhorar. Eu já vi pessoas relatando melhora. Eu já vi pessoas relatando que a mulher foi tão insistente, foi tão persistente, que a pessoa acabou mudando. Só teve um detalhe nesse caso aqui. Quem resolveu mudar foi o homem daquela relação. A gente está falando de, né, a mulher, né, pode ser o contrário também, né, de o homem estar se dedicando e a mulher acabar melhorando. A gente pode estar falando das duas coisas, mas o que eu vejo, né, o que eu vi, assim, 2 casos que eu vi
de pessoas que acabam se convertendo para um tipo de religião, não sei se era evangélica, mas não era bem isso, era uma coisa parecida. Então, o que acontece? A pessoa resolve, ela decide, de fato, de todo o coração, mudar. E isso não depende de você. E você tem todo o direito de perdoar e não seguir com essa pessoa novamente, tá? Porque as pessoas confundem isso. E perdoar a pessoa nem sempre vai significar esquecer, mas retirar de dentro de mim os sentimentos que me ligam a essa pessoa. E quando eu carrego mágoa, raiva, tristeza, angústia em relação a essa pessoa e penso de forma recorrente em tudo que ela me fez, eu acabo de alguma forma me prendendo, me ligando a essa pessoa. Então, quando a gente fala em sagrado feminino, da vaporização do útero, na limpeza energética, a gente também tem que pensar nos outros elementos. Nós temos que estar livres também no coração, nos pensamentos, né? No nosso útero, né? Nas questões de apego, todos os nossos chakras têm um significado nesse sentido. Então, por exemplo, limpar os chakras, se transmutar, aprender a se transmutar é algo muito importante para qualquer pessoa, sabe? E aqui a gente não está falando de crença religiosa, até porque quando a gente fala de chakras, quando nós falamos que nós somos energia, independe de religião, isso é científico, tanto é que existe uma resolução do SUS que prevê as terapias holísticas, né? Por quê? Porque se comprovou que essas terapias holísticas são instrumentos complementares em saúde para ajudar as pessoas que se conectam com essas terapias normalmente acabam tendo uma melhora no seu tratamento, na sua saúde. Então, eu vejo que é independente de religião, às vezes existem alguns tabus. Independentemente de religião, você pode aprender a se transmutar, se melhorar sempre. Então, o que eu vejo aqui, tá? Que é uma necessidade de alguma transmutação, embora já esteja chegando uma pessoa no seu caminho, se ainda não chegou, signo de peixes, busque transmutar tudo que lembre o seu ex nessa relação, para não permitir que isso abale um relacionamento que pode vir a dar certo para você, tá? Vamos clarificar aqui, então, signo de peixes, cada carta aqui, para ver o que a espiritualidade quer nos falar mais a respeito disso, tá? O que mais a espiritualidade pode nos falar aqui que é importante para você na área amorosa? Então, pode amar sem medo, vem a carta do louco, tá? Então, é uma situação nova para você. Alguém quer se atirar nos seus braços, signo de peixes. Então, olha só, a carta perdoar e aprender, em cima dela vem a roda da fortuna. Quando você aprende a lição, perdoa, você entende que algo te conectou a essa pessoa para que você pudesse se curar. Provavelmente de um relacionamento negativo com o seu pai, com o masculino em você, ou o feminino, a gente pode estar falando também de uma mulher, né? O feminino ferido em você. De alguma forma, as conexões, embora as conexões com um narcisista gerem situações bem problemáticas na nossa vida, ao ponto de muitas vezes ter mudanças cerebrais, né? Ocorrer aí danos mentais, muitas vezes nas pessoas. Normalmente esse relacionamento negativo vem para nos transformar. E quando é que a gente sai, aqui é mais uma coisa para te ajudar a transmutar isso. Quando é que a gente sai desse estado de sofrimento e deixa de permitir que danos cerebrais sejam causados em mim por causa de pessoas? Porque muitas vezes são coisas muito traumáticas, eu já passei por isso, eu posso falar isso para vocês. Mas quando que parou de me machucar o que aconteceu no passado? Quando eu passei a compreender, o outro só pode me dar aquilo que ele tem. Ele pode ter mentido, pode ter feito, ele me deu o que ele tinha. Se ele não tem amor dentro dele, ele não pode me dar amor, certo? Outra questão é parar e observar, começar a observar na sua vida. Não é para racionalizar tudo, porque nós também estamos aqui para sentir. Mas quando é uma experiência negativa, parar, se colocar, isso é uma técnica de PNL, inclusive, você para
É como se você tivesse ali um momento, você teve uma situação negativa. Você aprende a meditar. Meditar nem sempre é ausência de barulho total. Às vezes é uma questão de compreensão. Você vai observar daí quando você chegar em casa, fechar seus olhos. Vai relaxar e vai ver essa cena, essa situação. E vai se colocar do lado de fora enxergando essa situação. Para compreender, e você vai fazer perguntas para você. Pode ser antes de dormir, para que quando você acordar, ter ali um caderno, um lápis para anotar ali as respostas. Pode ser na hora que vem essa meditação, você pode receber essa resposta também. De compreender, nós temos as respostas, se nós buscarmos de uma forma mais consciente, vivermos aquilo, as experiências de uma forma mais consciente, menos no inconsciente. Trazermos para o consciente, não só para racionalizar, não é isso, mas é para compreender. O que é que isso quer me mostrar? Qual é a minha parcela que permite que isso se manifeste na minha vida? Sempre existe uma parcela. Quando o narcisista ultrapassou todos os limites e feriu você, se é que nós estamos falando de narcisista, porque eu não aprofundei aqui, mas a pessoa em geral, às vezes simplesmente só não deu certo, tá? Mas a gente fala bastante disso, né, de relacionamento narcisista, por quê? Porque veio a carta aqui, pode amar sem medo, que me leva a crer que de alguma forma você pode ter ficado com receio de se relacionar novamente. Então você pode ter lidado com uma pessoa muito negativa? Pode, ou não. A gente não vai clarificar tudo aqui necessariamente, tá? Então, o que eu vejo aqui? O que essa situação quer me mostrar? Qual é a parcela que permite? E aqui, como é que eu posso me abrir para alguém, mas não ao ponto de deixar essa pessoa fazer o que quiser comigo? Qual é o limite? Qual é o ponto essencial onde eu permito que a pessoa entre, que a pessoa participe da minha vida, até porque senão fica difícil ter um relacionamento, onde eu estou o tempo todo na defensiva, mas ao mesmo tempo, qual é o ponto limite para que você fale para essa pessoa daqui você não passa? Para que essa pessoa entenda com quem está lidando. Então, muitas vezes, em jogos emocionais, e aqui eu não estou falando que isso vem dessa pessoa, mas os jogos emocionais, o vitimismo, para que você não caia nessa de novo, se você já caiu, né? Então, você vai buscar também fazer escolhas de estar se relacionando com alguém que é adulto, que tem condições de estar conversando com você e tendo a compreensão do que um relacionamento saudável precisa ter para dar certo. Porque chega uma fase da nossa vida que nós não estamos mais de brincadeira para ficar com joguinhos de amor. Eu sempre digo assim, ó, que o autoconhecimento ele é muito importante. Assim como existem muitos conteúdos e eu consumi bastante esses conteúdos também, porque isso também tudo me ajuda, tudo foi experiência de vida. Conteúdos que digam sobre como conquistar alguém. Teve uma fase na vida que eu assisti bastante esse tipo de conteúdo, o que eu acho muito válido. Não só por aprender a conquistar alguém, mas também pela questão do autorrespeito, dos limites, né, e entender como funciona o sexo oposto, por exemplo. Acho bem interessante. Mas existe um limite para isso, que eu venho falando aqui, que é para conquistar alguém, o que eu estou disposta a abrir mão? Até onde eu consigo ir para atuar numa conquista de forma a não me tornar alguém falso, permanecer persistindo na minha verdade, no meu estado verdadeiro de ser, até onde eu posso ir para que eu consiga manter a minha autenticidade. Porque também nós temos que entender que, muito embora nós possamos até certo ponto estar enganando alguém para conquistar, me mostrando como alguém perfeito ou tudo aquilo que aquela pessoa gostaria de ter no relacionamento, quando na verdade eu tenho as minhas falhas, na verdade eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas questões a serem resolvidas. E aí também a gente tem que entrar num aspecto adulto, que eu tenho uma pessoa que quer estar comigo, mas ele me exige que seja perfeita. Que eu não tenha traumas, ainda mais uma certa idade. Que eu não tenha nenhum problema. Então, assim, fica difícil. Por quê? Porque as pessoas normalmente têm problemas. Normalmente as pessoas têm esses relacionamentos. Têm, muitas vezes, filhos. Mas então é melhor não se relacionar com ninguém com filhos e tal. Aí também você não deixa se manifestar aquilo que está no seu coração, que gosto dessa pessoa. Essa pessoa realmente me chama muita atenção. Mas é claro que eu vou observar os aspectos, colocar na balança, para ter um equilíbrio nisso, do que é bom para mim. Certo? Que nem toda pessoa que tem filhos vai ser legal e nem toda pessoa que não tem filhos vai ser legal só porque ela não tem filhos,
né? Então, assim, esses aspectos da humanidade, do que onde está o valor de um ser humano, isso precisa estar presente para que você não esteja também buscando uma pessoa com base em valores muito artificiais, né? Que você traga para um relacionamento profundidade, porque é isso que se espera num relacionamento. Que nós trabalhemos o quê? As nossas emoções, não só nas nossas emoções, mas também a razão que me leva a compreender o que eu estou escolhendo para mim, o que eu quero para minha vida, né? Por quê? Porque é quando nós estamos alinhados com os elementos da natureza que nós conseguimos escolher. Inclusive a imperatriz ali quando ela consegue dominar todos os elementos, ela é todas as rainhas. Então ela é imperatriz, ela tem o pleno domínio de todos os elementos. Então eu consigo, embora tenha essa questão sentimental, eu consigo viver esse sentimento de uma forma plena, de uma forma que não me machuque, sem medo. Se acontecer de essa pessoa, porque eu não tenho controle nenhum sobre os atos do outro, eu não tenho controle nenhum sobre o que o outro está pensando em fazer, se ele está pensando em agir de forma negativa, me enganar, eu não tenho condições de saber disso, mas eu tenho condições de trabalhar em mim, ao ponto de, se eu viver isso, isso não me destrói, tá? Vamos aqui, vamos dar continuidade. Então, novo amor. Aqui o conselho não traga o peso do passado, todos esses paus que você... E inclusive tem duas questões aqui. Todos esses paus que você carrega, todos esses pesos que você carrega do passado, devem ficar lá. Devem ser transmutados para viver esse novo amor aqui, tá? E outra questão aqui, com esse novo amor também te ajuda a liberar esses pesos. Eu não concordo muito com essa questão de, vou ter um relacionamento para usar o outro como bengala e esquecer. Não, aqui eu vejo que se chegou alguém para você e é saudável, existe aí uma possibilidade de você já estar transmutando, trabalhando nisso. Aqui existe ainda um detalhe, algo que você ainda precisa soltar, tá? O que mais? Queira a si mesmo primeiro. Então, o mago, manifeste todo o seu poder em você. Se veja como alguém magnífico, magnífica. E eu não tô falando para você se transformar num narcisista, uma narcisista, não é isso. Mas quem é o mago? O mago tem o poder de manifestar, certo? Se ele ficar nessa humildade, e não tô falando que a gente não deve ser humilde, presta atenção, tá? Nós temos que ser humildes em determinadas situações, quando nós temos que nos reverenciar a Deus, ou ao que a gente acredita. Nós temos que ter uma humildade, muitas vezes, no trato com as pessoas, ter humanidade, humildade, mas o mago, ele está dominando os elementos da natureza aqui para trabalhar numa criação. Se ele não se enxerga como alguém poderoso para manifestar algo na vida dele, então ele não está pronto, ele não vai conseguir materializar. Algum elemento ali vai faltar, mas ele sabe manipular energia. Então, se ele sabe manipular energia, ele está no domínio desses elementos. Ele sabe manipular isso. Então, eu não estou falando para você se tornar um manipulador, mas que você tem o poder de manifestar isso quando você está no seu poder. Você se vê como alguém poderoso. E alguém poderoso não deixa o outro pisotear. Não deixa de ser quem é por causa de ninguém. Tá? É o que eu digo. Concessões. Quais concessões posso fazer? Que não firam, que não me retirem do meu poder e não me retire daquilo que eu sou e da minha autenticidade. Até o que eu consigo ir. Se eu preciso deixar de ser quem eu sou, e aqui eu não estou falando de você confundir com eu sou um medo. Você não é o medo. Você não é os pensamentos negativos. Você não é a insatisfação, as crenças limitantes. Você não é nada disso. São coisas a serem transmutadas. O que nós somos, a nossa essência é alguém poderoso. A nossa essência é poderosa. Nós somos filhos, filhas do Criador. Então, se eu sou alguém poderoso, poderosa, eu sou uma semideusa, um semideus, então... Se eu tô nesse poder, então eu vou pensar em mim primeiro e não de uma forma egoísta, de uma forma equilibrada, tá? Gostando de mim, gostando de quem eu sou. Chega uma pessoa na minha vida e fica ali falando mal do meu corpo, por exemplo. Então essa pessoa tem que buscar alguém com o corpo de alguém que ele gostaria, do tipo que ele gostaria. Então ele não pode estar comigo, porque meu corpo é assim, eu posso me melhorar, eu posso ir pra academia, mas desde que eu não machuque a minha coluna, que eu realmente esteja fazendo isso porque eu quero.
porque eu gosto de cuidar do meu corpo, porque eu gosto de fazer uma ginástica. Ainda assim, imperfeições não vão existir, a não ser que você seja um supermodelo, uma supermodelo, imperfeições vão existir, uma barriguinha aqui, uma pelanquinha ali, alguma coisa ali vai acontecer. Então, se a pessoa te ama do jeito que você é, a gente simplesmente pode melhorar. E quando a pessoa ama, às vezes a gente tem aquele gosto de querer melhorar, mas não porque alguém está criticando o seu corpo, por exemplo, sabe? Vamos lá, então. Aqui a gente pode concluir. Vou tirar o tarô de Delfos, aqui, vou sentir para você esse. E vamos ver qual outro conselho, que mais a espiritualidade pode dizer aqui, informar, ajudar, orientar o signo de Peixes, por favor. Então, aqui eu sinto que existe uma liberação acontecendo na sua vida por causa de uma difícil lição, você aprendeu alguma lição no passado com alguém, com alguma situação. E a verdade está sendo esclarecida para você, seja por essa leitura, seja por um processo de autoconhecimento, de internalização de meditação, alguma coisa aí, quando você aprende essa difícil lição, entende o que é essa verdade, o que é essa relação que te mostrou no passado, você então se liberta, né? E aí você vê a verdade dos fatos. Às vezes a verdade que a gente gostaria de ver é que o outro foi mal. O outro foi mal comigo. E ele fez tudo o que fez comigo, ele traiu a minha confiança. Mas às vezes eu dei muito mais, deixei a pessoa tomar conta do meu financeiro, dos meus bens, deixei o outro fazer o que queria, ter um relacionamento onde eu vivia sozinho, sozinha, e essa pessoa então foi maléfica, depois aí acabou me trocando, me traindo, fugiu, sei lá, fez alguma coisa aí, tá? Então ela foi horrível comigo. Mas até que ponto você deixou essa pessoa adentrar na sua vida, na sua individualidade, porque quando nós temos um relacionamento a gente precisa manter também a nossa individualidade. Aonde você deixou essa pessoa adentrar aí, que retirou esse poder de você? E aí é difícil de nós estarmos aceitando e entendendo que nós também erramos em algum aspecto. Tá? Então aí, quando você cai essa verdade, ai, é difícil, ai, tá doendo entender isso, tá doendo entender que eu também errei. Então aí você se abre para um momento, isso passa, você é liberado, libertada, tá? Aqui, você é libertada, e aí você passa a ter aí uma vida mais artística de novo, mais alegre, mais, que vai causar até inveja, tá? Vai causar até inveja de quem você deixou para trás. A arte, você se torna alguém mais envolvente. Você soltou esse peso, você aprendeu a lição, então agora você está pronto para uma nova lição, para um novo momento, tá? E aí você se torna alguém extremamente magnético, sedutor, atraente e causa até inveja, tá? Tem só se cuidar da inveja aí, signo de Peixes, tá bom? Eu vou tirar aqui, como eu venho fazendo com os outros, um oráculo aqui da lua, pra gente concluir a sua leitura, tá bom? Mantenha a sua visão, lua fixa. Então, aqui a gente está falando mantenha a sua visão. Se você não está ainda, não recebeu esse amor aí na sua vida novo, você está no processo, trabalhe aí na sua visão a respeito dos fatos. Não é para você ficar revisitando o tempo todo. Quando eu falo de revisitar algumas situações do passado, algumas cenas, é para que você traga um novo olhar. Se auto-observe. E aqui eu não estou falando de automutilação, de culpabilização.
A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente entrar nesse aspecto, a gente também não vai ressignificar nada, aí nós vamos guardar todas as raivas, todos os medos, tudo aquilo que nos bloqueia, e nós não vamos se ressignificar absolutamente nada, nós vamos continuar na mesma. Então aqui nós temos possibilidades de estar olhando para isso, para ter algum entendimento, não para se culpabilizar, culpar pelos erros dos outros, porque o erro do outro é o erro do outro. É para que você se auto-observe para apenas melhorar, resolver algum aspecto em você que faz com que você caia em algum erro. E aí você não fica se prendendo, ó, se eu tivesse agido assim, agido assado, então eu hoje não estaria passando por isso, sabe? Cuidado só a forma como você aborda, tá? Aqui não tô movendo um momento de você entrar no estado de culpa, é mais um motivo para você se paralisar. Então aqui é um momento de você transmutar, resolver, deixar para trás, resolvido isso dentro de você, para que você esteja pleno, plena, belo, bela, magnético, envolvente, artístico, para viver um novo amor. Vou tirar mais uma? Um clímax intenso se aproxima, lua cheia em Áries, ok, gente? Então a gente conclui essa leitura aqui, lua cheia em Áries, emoções em alta, e aí vem com intensidade algo para você viver novo, caliente, gostoso aí na sua energia, tá bom? Vou ficar por aqui, signo de peixes, até mais.